Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos começar mais uma videoaula. Hoje é a terceira edição do nosso módulo de Teologia Sistemática 2. Nós vamos tratar hoje sobre o assunto pneumatologia, ou doutrina do Espírito Santo. Nessa lição, nós vamos tratar acerca da pessoa do Espírito Santo e nós não vamos perder muito tempo com uma introdução e vamos falar aqui acerca das características e atuações do Espírito Santo. Tá? No seu módulo está tudo muito bem detalhado e eu vou estar seguindo a mesma coisa que está na lição, mas eu não vou estar seguindo a mesma ordem que está ali. Eu vou estar seguindo uma ordem mais didática, tá? E de forma mais direcionada. Então, esteja com sua Bíblia aberta, porque nós vamos usá-la bastante, porque nós vamos falar basicamente em cima de textos bíblicos, tá? E não tem muito o que se auto-explicar. Conforme a gente for falando, a gente vai explicando uma questão ou outra, mas nós vamos estar mostrando aqui que o Espírito Santo não é somente uma força ativa, mas uma pessoa, e ele é a terceira pessoa da Trindade. Ao contrário do Pai e do Filho, que são bem revelados dentro da Bíblia, o Espírito Santo ele aparece somente com o título que lhe dá a característica, ou seja, ele é Espírito e é Santo, né? Ao contrário do Pai, que aparece como Yahvé, Elohim, El Shaddai, Jesus, que aparece como Yeshua, o Filho do Homem, Salvador, Messias, Cristo, né? O Espírito Santo não, ele aparece só com o seu título, Espírito Santo, tá? E nós vamos falar sobre ele. Muitas religiões tratam o Espírito Santo como uma força ativa, né? Como a gente falou logo no início. Só que uma força ativa ela não tem personalidade, ela não tem características, ela não tem vida. Ou seja, ela é uma energia, né? Uma força ativa que é uma energia que provém de alguém ou alguma coisa, não necessariamente viva, que traz algum tipo de influência ao que está à sua volta. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo, nós vamos ver que ele tem, e aí nós vamos começar a trabalhar aqui com as nossas Bíblias, nós vamos ver que o Espírito Santo ele tem, primeira coisa, personalidade. Personalidade é a característica de qualquer pessoa. Eu tenho minha personalidade, você tem a sua personalidade, todos nós temos, né? E essa personalidade ela é composta de algumas coisas, né? E que coisas são essas? Características, obras, atributos e nós poderíamos também dizer como uma gramática, ser provado por uma gramática em comum, mas isso aí é que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, nós vamos primeiro provar, né, a personalidade do Espírito Santo através de suas características. E a primeira característica que eu gostaria de ver com vocês é a sua inteligência. Nós vamos ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Por favor, vamos abrir 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11, que diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Esse seu Espírito é o Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é que o Espírito Santo ele é inteligente, né? E sem essa inteligência dele para nos auxiliar, nós não estaríamos nem aqui fazendo esse curso, porque nós não teríamos a menor condição de começar esse assunto. Porque, primeiro, que nós não teríamos a nossa Bíblia, que foi inspirada pelo Espírito Santo. E mesmo com a Bíblia, nós não teríamos a capacidade de interpretá-la, porque quantas pessoas leem a Bíblia querendo entendê-la pela sua própria inteligência e
cometem erros absurdos, não entendem nada. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem vai até as profundezas de Deus para poder nos trazer esse conhecimento, né? Então, essa é a primeira característica que nós podemos trazer dele. Ele é inteligente e é ele quem nos traz esse conhecimento, tá? Ele tem emoções. O Espírito Santo, ele tem emoções, e nós vamos ver isso. Esse texto é muito conhecido, está lá em Efésios capítulo 4. Efésios 4, Efésios capítulo 4, no seu verso 30, que diz assim, ó: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, ele pode ser entristecido. Você pode... Como é que se entristece o Espírito Santo? Quando se peca. Quando nós deixamos de dar ouvido a ele para poder darmos ouvido à nossa carne, aí nós entristecemos o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele tem emoções, ele se alegra, ele se entristece, ele chora, né? Então, essa é a segunda característica que eu posso chamar a atenção para vocês. A terceira é que ele tem vontade. E nós vamos voltar lá para a carta de 1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, verso 11. Aqui nós vamos ver que o Espírito Santo, ele tem vontade, mas um só é o mesmo Espírito. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui Paulo estava falando acerca dos dons, né, de como o Espírito Santo distribui os dons. E aqui nós vemos muita gente, às vezes nós vemos muitas pessoas falando: eu tenho, eu quero dom tal, eu quero dom isso, eu quero dom aquilo, mas quem distribui os dons pela sua vontade é o Espírito Santo de Deus, né? Então nós estamos vendo que ele é inteligente, que ele tem emoções e que ele tem vontade. Então, não tem como você pensar em uma força ativa ou numa substância qualquer que tenha emoção, inteligência e vontade e não seja uma pessoa, né? Mas aí alguém vai dizer assim: não, mas os animais também têm isso e não são pessoas. Mas nós vamos ver mais à frente que algumas coisas vão mudar isso aí. Entretanto, eu ainda acrescento que a inteligência, por mais que você veja um animal muito, entre aspas, inteligente, ele não é capaz de ensinar nada para ninguém. Um cachorro não será capaz nunca de ensinar uma criança a ler, ou não um golfinho, um elefante será capaz de ensinar no ser humano alguma coisa. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem essa capacidade, né? Com a sua inteligência, ele os conhecimentos que ele tem, ele consegue passar para nós, né? Mas vamos seguir. Outra característica, nós podemos provar a sua personalidade pelas suas obras, né? Afinal de contas, como ele é inteligente, ele é capacitado para nos ensinar. Então nós vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 14. Capítulo 14 do Evangelho de João, no seu verso 26, diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha, isso aqui já nos mostra, já seria suficiente para mostrar que nós não estamos falando de uma força ou de uma energia, mas nós estamos falando de uma pessoa, e é uma pessoa comissionada, é uma pessoa que veio com uma missão de ser o quê? O Consolador
e que iria nos ensinar e nos ajudar a lembrar daquilo que o Senhor disse enquanto esteve na terra, né? Ele guia, e aí nós vamos lá para a carta aos Romanos, capítulo 8, verso 14. Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 14, que vai dizer assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tá? Jesus, ele vai lá no Evangelho de João, diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê seja, não pereça, mas tenha vida. Né? Essa vida, ela não é mais uma vida na nossa vontade, mas é uma vida que deve ser conduzida pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Né? Então, por que isso? Porque aí nós entramos no que está aqui Paulo nos ensinando na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 14, que é exatamente o que? Sendo guiados pelo Espírito Santo, possamos ser chamados filhos de Deus. Né? Possamos ser filhos de Deus. Tá? Além disso tudo, ele também, isso aqui são só coisas que, né, que ele não toma, parece que ele não toma nenhuma decisão, né? Mas aqui nós já vamos ver em Atos capítulo 13, verso 4, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele também comissiona. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no seu verso 4, que diz lá assim, ó: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ou seja, é ele quem ele tomou a decisão, o Espírito Santo que deu a decisão, que deu a ordem, que comissionou, né? Que deu autoridade para que os apóstolos Paulo e Barnabé fossem para o Chipre, né? Nós vamos ver também que ele também dá ordem a homens, né? Capítulo 8 do livro de Atos ainda, capítulo 8, verso 29, que diz assim, ó: e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Isso aqui é aquela passagem em que Filipe está andando, né? E ele vê o etíope, e ele estava lendo as escrituras, não estava entendendo, né? E Filipe ele só tem a iniciativa de chegar a esse etíope depois que o Espírito Santo ordena que ele vá até lá, né? Então nós vamos ver também que ele age no homem. Lá em Gênesis, aí a gente vai voltar lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 6, verso 3. Livro de Gênesis, capítulo 6, no seu verso 3, que diz assim, ó: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Né? Então, o Espírito Santo aqui, a Bíblia nos mostra aqui que o Espírito Santo, ele age no homem, né? Ele age no homem de tal forma que ele faz com que o homem mude a sua natureza, ele faz com que o homem mude o seu temperamento, mude suas atitudes, suas decisões, né? E aqui já no Antigo Testamento já nos mostrava essa questão, né? Porque quando ele diz: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, né? Ele estava falando acerca dessa empatia com o homem.
Ele também intercede por nós. Romanos, capítulo 8, novamente, só que agora no verso 26, e diz lá assim, ó: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Quando nós somos tão falhos, tão limitados, que nem clamar a Deus nós sabemos, nem pedir aquilo que realmente nós precisamos nós sabemos, mas o Espírito Santo ele nos foi enviado para que ele atuasse até nisso conosco, né? Intercedendo por nós junto a Deus com gemidos inexprimíveis naquelas coisas que nós não sabemos pedir como convém, né? E aí fica uma reflexão sobre o que nós temos pedido a Deus. Às vezes nós pedimos tantas coisas a Deus e às vezes a gente fica assim: poxa, eu peço tanto isso não acontece, mas será que realmente nós estamos pedindo aquilo como convém? Então vamos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar também nisso, porque ele quer nos ajudar nisso também. E ele fala, né? Nós vamos lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 21, que diz assim, ó: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quando nós vemos alguém falando algo da parte de Deus, não podemos nunca atribuir àquele homem a capacidade de alguma coisa. Porque quem está fazendo isso, quem está falando, certamente é o Espírito Santo de Deus. Porque ele fala, e falava naquela época, e fala hoje, e vai falar sempre. Porque enquanto nós tivermos a Bíblia, certamente é só abri-la que todas as palavras que estão aqui são palavras ditas por ele, porque toda profecia, seja bíblica ou seja aquelas de revelação dadas pelo dom do Espírito Santo, são todas falas do próprio Espírito Santo, tá? Quando nós vemos uma pessoa, nós vemos um pregador trazendo uma mensagem que nos toca, que vem diretamente ao nosso espírito, né? Que vem diretamente ao nosso coração, e nós percebemos ali, através do discernimento de espírito, que essa palavra é de Deus, é o próprio Espírito Santo que está falando, né? Então, só por essas duas características, por esses dois grupos de provas, nós já podemos entender que ele é uma pessoa, né? Então, que ele é uma pessoa já fica claro. Agora nós precisamos provar que ele é Deus, porque ele sendo a terceira pessoa da Trindade, nós estamos dizendo que ele é igual aos dois primeiros, tá? Em importância e em poder, tá? E que ele é Deus, assim como o Filho é Deus e como o Pai é Deus. Nenhum é menor do que o outro e nenhum é maior do que o outro, e nenhum age sozinho, né? Mas nós precisamos mostrar que ele é Deus, né? Então, nós temos que entender, primeiro, a primeira forma de provar isso é em cima dos nomes que ele recebe na Bíblia, né? Nomes que relacionam o Espírito, né? Em pé de igualdade às demais pessoas da Trindade. Então, nós podemos começar com 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Acompanhe comigo. Basicamente, para falar sobre o Espírito Santo, nós vamos usar basicamente a Bíblia, né? Então, 1 Coríntios, capítulo 6,
no seu verso 11, diz lá assim, ó: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido danificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Veja bem, aqui Paulo está falando acerca de como o segredo da vitória sobre o pecado. E ele diz assim, vou repetir novamente para que nós possamos entender, que e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido danificados, santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, tudo, para nós vencermos o pecado, nós temos que ser lavados, nós temos que ser santificados, nós temos que ser justificados pelo nome de Jesus e pelo Espírito Santo. Então, já temos um pé de igualdade entre Jesus, que nós já sabemos, nós discutimos na aula anterior, que é Deus, e o Espírito Santo, que nós já estamos vendo que está em mesmo pé de igualdade com Jesus. Vamos ver então agora um outro nome, né, que o apresenta realizando obras que somente Deus pode fazer, tá? Então nós vamos ver dois textos. Um está em Romanos, capítulo 8, só que no verso 15, que diz assim, ó: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aqui nós estamos vendo que nós estamos falando sobre o Espírito Santo, e Paulo aqui está falando sobre as obras do Espírito Santo. O verso 14 ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por quê? Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Só que quem deu a condição de filho, quem deu o espírito de adoção de filho, nós vamos ver lá que no Evangelho de João, nós vamos ver que foi Deus. Então vamos lá, João capítulo 14, verso 16, que diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, quem deu o Espírito? Foi o Pai, foi Deus. Só que em Romanos está dizendo que quem deu esse espírito de adoção de filho foi o Espírito Santo. Então, nós temos aqui uma nova comparação entre equiparação entre Deus, né, Deus Pai e o Espírito Santo, né, ou o Filho e o Espírito Santo, né. Nós temos que ir para as suas características. Que características? Os atributos que são atributos que Deus não compartilhou com ninguém. São aqueles atributos que nós sempre falamos: onisciência, onipresença, presciência, e nós vamos ver aqui agora, né? Então, o primeiro atributo que nós vamos ver é a onisciência do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Capítulo 2, de 1 Coríntios, capítulo 2 de 1 Coríntios, versos 10 e 11, diz assim, ó: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é onisciente. Ele também é onipresente. E aí nós vamos ter que ir lá em Salmo 139, verso 7. Salmo 139,
139, no seu verso 7, que diz assim, ó: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Porque ele está em todos os lugares, né? Ele é onipresente. Também é onipotente, tá? Lá em Gênesis 1, então tem um texto melhor aqui, um texto que nos mostra melhor a onipotência do Espírito Santo. A onipotência do Espírito Santo. Salmo 104, no seu verso 30. Salmo 104, no seu verso 30, que diz assim, ó: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Né? Essa daqui, nesse texto, nós podemos ver a sua onipotência. Tem mais textos, nós podemos ver também em Efésios 3,16, carta aos Efésios, capítulo 3, verso 16, que diz assim, ó: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, né? Nós já temos ainda, nós podemos falar em Atos 1:8, que diz assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Né? Essas declarações de onipotência do Espírito Santo são todas são todas evidências de sua onipotência equiparadas ao do Pai, né? Pois é ele quem envia, é ele quem transforma, é ele quem participa da renovação da face da terra, enfim. Perdão. Então, a onipotência do Espírito Santo, ela se mostra nesses textos. Tem outros no nosso módulo, né? Mas nós temos aqui, ó, em referência à expulsão de espíritos malignos, em Atos 8, 6, 7, né? A sua onipotência em expulsões de espíritos malignos, ó, capítulo 8, versos 6 e 7, ó. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Isso quem fazia não era Filipe, quem fazia era o Espírito Santo de Deus, né? Enfim, no nosso modo tem bastante coisa referente à onipotência do Espírito Santo, mas eu não vou me pegar só isso não, que ainda tem muita coisa para poder ver. Então, o Espírito Santo também ele é verdadeiro. 1 João capítulo 5, 6, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 6, que diz assim, ó: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então o Espírito é a verdade. E essa verdade aqui é a verdade de Deus. Então é a mesma característica, né? O atributo moral de Deus. Deus é verdadeiro, Deus não pode mentir. E assim também é o Espírito Santo, né? Ele é santo, né? O próprio nome dele já diz, ele é santo. Lucas 11, 13, você vai ver isso. Ele tem vida, né? Romanos capítulo 8, 2, né? Carta aos Romanos, capítulo 8,
Romanos capítulo 8, verso 2, que diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Né? Então ele tem vida para nos dar. Né? Ele é vida e tem vida para nos dar. E ele tem sabedoria. Né? Isaías 43. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. No seu verso 3, diz assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Né? Desculpa, ali o verso 3, 13, desculpa, quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Né? Então o Espírito Santo, ele tem sabedoria, né, que ele não precisa de ninguém para poder guiá-lo, não precisa de ninguém para poder dizer para ele como trabalhar. Ele sabe o que fazer, né? Ele sabe o que ele precisa e ele tem isso com a sabedoria perfeita, assim como a sabedoria do Deus Pai. Né? Nós temos também provas de sua obra, né? Nós temos que falar também acerca das provas de sua obra. Né? Então, que obras são essas? São obras que somente Deus poderia fazer. A primeira delas, a gente não pode deixar de falar dela, é capítulo 1, verso 2 de Gênesis, que diz lá, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele estava lá na hora da criação, ele estava criando, ele estava ativo na criação. Né? Ele inspira, aí aquele texto que nós falamos, 2 Pedro 1:21, né? Que ele inspira, não há palavra de profecia que não venha do Espírito Santo. Né? Foi ele quem gerou a Cristo em sua encarnação, né? Nós podemos ver lá em Lucas 1:35, eu não vou ler porque é um texto bastante conhecido, mas você pode conferir aí Lucas 1:35. Né? É ele quem convence o homem do pecado. Vamos lá, João 16:8. Evangelho de João, capítulo 16. Capítulo 16, verso 8, que diz assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É ele quem regenera o homem, João 3:5-6. Regenera o homem do quê? Do pecado. Evangelho de João, capítulo 3, versos 5 e 6, que diz assim, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ou seja, só vai entrar no reino de Deus quem for nascido da água e do Espírito. Né? Então, é ele quem regenera o homem do pecado. É ele que consola, capítulo 14, 16 de João. É ele quem intercede, nós já lemos, Romanos 8, 26, 27. É ele quem santifica o homem, 2 Tessalonicenses. Vamos lá, 2 Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Que diz assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito Santo e fé da verdade. É Ele quem nos santifica, é Ele que trabalha em nós em tempo integral para que sejamos salvos. Né? E aí, nós precisamos fazer, nós já mostramos que ele tem parte na divindade.
que tem nomes relacionados que o equiparam tanto ao Deus Pai quanto a Jesus, né? E nós mostramos que ele é uma pessoa, né? E não simplesmente uma força ativa. Só que agora nós vamos mostrar a sua associação em pé de igualdade com as demais pessoas da Trindade. E aí nós temos alguns textos aqui que eu queria ver com vocês. O primeiro deles é Mateus 28, 19. Vamos lá, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, capítulo 28, verso 19, que diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é a primeira vez que nós vamos ver essa fórmula da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, né? Depois nós vamos ver em Atos 5, livro de Atos, capítulo 5, versos 3 e 4, que diz assim, ó: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então nós vamos ver aqui, ó, nós vamos ver que quem mente para o Espírito Santo está mentindo para Deus, porque ele é Deus. É a mesma coisa, né? E aí, para concluir essa parte, nós podemos ver 2 Coríntios, capítulo 13, no seu verso 13, que diz assim, ó: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. É a bênção apostólica, né? E nós teríamos ainda, como nós poderíamos falar, do batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enfim, né? Essa condição de igualdade, ela está declarada nos evangelhos e nas epístolas, né? Então, dando prosseguimento ao que nós estamos falando, né, nós não podemos jamais deixarmos de falar de Espírito Santo sem falarmos do livro de Atos do Espírito Santo, né? Nós conhecemos normalmente o livro de Atos como Atos dos Apóstolos, mas o nome mais apropriado, sem dúvida nenhuma, seria Atos do Espírito Santo. Por que Atos do Espírito Santo? Porque o livro de Atos, ele tem uma característica que é exatamente de revelar a ação e a pessoa do Espírito Santo, né? A Bíblia toda ela se caracteriza de que forma? Ela se caracteriza que ela é uma revelação gradativa durante a história de Deus ao homem. Então Deus vem se revelando ao homem de forma gradativa durante a história, e nós vamos ver isso durante a escrituração bíblica. E quando nós chegamos nos evangelhos, nós temos a revelação de Jesus Cristo, né? Do Cristo, do Messias, né? Mas no livro de Atos nós vamos ter a revelação do Espírito Santo. E aí eu vou pedir para que nós venhamos a abrir o livro de Atos, só para a gente primeira parte que eu queria que você lesse aqui comigo seria o seguinte: é o capítulo 1, versos 1 e 2, para nós entendermos do que trata o livro de Atos dos Apóstolos, que diz assim, ó: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou
não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que acolhera. Essa passagem, ela acontece, né, essa narrativa de Lucas, ela acontece, de fato ela se realiza 10 dias depois da assunção de Jesus aos céus, né? Então, nós vamos ver que Jesus ele sobe, né, aos céus, né, no livro de Atos, capítulo 1, verso 9, né, versos 8 e 9, e a partir do verso 12 do capítulo 1, nós vamos ver que o Espírito Santo ele começa a atuar na igreja, mas não tinha sido recebido pela igreja, né? E no capítulo 2, que é quando acontece o dia de Pentecostes, né, nós vamos ver que acontece algumas coisas interessantes aqui. E aí nós vamos capítulo 2, verso 1, que diz assim, ó: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, esse aqui é o grande marco da ação do Espírito Santo na Terra. Só que existe uma outra atuação que não está no livro de Atos, porque no livro de Atos ele mostra as ações do Espírito Santo em referência à igreja somente. Então nós vamos ver que é ele quem direciona os apóstolos, é ele quem distribui os dons, é ele que direciona para onde cada um vai. Então é ele praticamente, é ele quem direciona o crescimento da igreja. Só que existe uma outra ação do Espírito Santo que muitas vezes a gente deixa esquecido e não pode, porque talvez seja não vou dizer mais importante, mas uma das mais importantes, porque se não fosse assim, nós não teríamos tido chance de salvação. E aí eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia na segunda epístola aos Tessalonicenses, no seu capítulo 2, tá? E a gente vai fazer uma leitura um pouquinho mais extensa, mas que vem do verso 3 em diante, que diz assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele está falando do anticristo, o qual se opõe a se levantar, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, muito se discute acerca de arrebatamento da igreja, de atuação do anticristo, mas em 2 Tessalonicenses nos é revelado que o anticristo ele ainda não se manifestou, apesar do seu espírito já estar ativo, né? Mas ele ainda não se manifestou. Por quê? Por que ele não se levantou ainda? Porque o Espírito Santo está na terra. Está na terra por quê? Porque ele é uma promessa para a igreja. Jesus ele disse o quê? Eu vou, mas deixarei um Consolador.
né? E ele disse que esse Consolador ficaria conosco até o dia que ele voltasse para buscar quem? Para buscar a sua igreja. Então, até o dia em que o Espírito Santo estiver na terra, junto com a igreja, o anticristo não pode se manifestar, porque o Espírito Santo o impede de fazer qualquer coisa. Então, além de tudo isso, o Espírito Santo é quem trabalha também nessa atuação direta contra o espírito do anticristo, impedindo com sua autoridade divina de que ele se manifeste, a não ser no dia em que está determinado por Deus para que ele se manifeste, né? Então, aqui eu só queria abrir esse parênteses, porque muitas vezes nós nos esquecemos, né, e muitas vezes não é mais falado essa atuação importantíssima do Espírito Santo, né? Hoje em dia a gente quer o Espírito Santo praticamente como um amuleto, né, levando ele para tudo quanto é lugar e querendo que ele realize nossas vontades, mas ele está aqui por um propósito muito maior, que é o que? Que é salvar, convencer as pessoas do pecado. E um dia ele vai sair daqui, um dia ele vai ser tirado do meio da terra. E quando isso acontecer, a igreja irá com ele, né? Ele levará a igreja consigo. E nós devemos nos esforçar para ouvirmos o toque da trombeta, para que não venhamos a ficar para o dia da tribulação. Só queria abrir esse parênteses porque é um tema importantíssimo, né? Bom, com relação ao dia de Pentecostes, voltando novamente ao livro de Atos, né? Livro de Atos, capítulo 2, e aí eu vou pedir para você abrir o seu módulo na página 125. Diz assim, ó: a palavra de Deus alerta em Romanos 1, 23, 26 quanto a mudanças indevidas e seus resultados funestos para a igreja. Daniel menciona mudanças como uma das características do tempo do anticristo, e essas são muitas injustificáveis, como a teologia da libertação, o culto da prosperidade, além de um elevado número de fatos e eventos registrados na Bíblia, transformados em doutrinas pelos falsos mestres, né? É aquilo que nós estamos falando aqui. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo em que o Espírito Santo está sendo usado como não só o Espírito Santo, toda a figura de Deus tem sido usada na igreja, em muitas igrejas, como um garoto de recado. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu vou dar o dízimo, mas eu quero isso, eu estou dando tanto, eu estou ofertando tanto para que eu tenha retorno de tanto. E não é isso. Essas coisas estão acabando com a igreja. Essas coisas são coisas que foram plantadas, estão sendo plantadas desde a década de 70, com essas teologias liberais, né? Quando começam as teologias liberais a ganhar espaço no meio evangélico, né? E ainda tem ainda o ecumenismo, ainda, que é uma outra vertente dessa teologia liberal, em que tem acabado com o relacionamento da Igreja Santa com o Espírito Santo de Deus, né? Nem tudo que parece ser Deus é Deus, né? Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que ele nos dê principalmente o dom de discernimento do Espírito, para que nós venhamos a entender esses momentos que a igreja está passando e entendermos as mensagens que estão sendo passadas, para sabermos de fato o que vem de Deus e o que não vem do Senhor, né? Não tem como não falarmos, né, quando nós falamos do Espírito Santo, quando a gente fala da doutrina do Espírito Santo, nós temos que falar também do seu batismo, né, do batismo com o Espírito Santo e com o resultado desse batismo, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, você pode abrir o seu módulo na página 140, né,
E nós precisamos entender, aqui está muito bem explicado, dizendo assim, ó, para compreender melhor a obra do Espírito, o aluno deve meditar profundamente nas seguintes referências: João 7, 37, 39, Lucas 24, 49, 52, Atos 1, 12, 14, Atos 2, 1, 4, né? O comentário que se segue é um desdobramento desses textos, dentro dos limites do espaço de que dispomos. Dos cerca de 500 irmãos que viram Jesus ressurreto e ouviram o seu chamado para o cenáculo em Jerusalém, Lucas 24, 49, apenas uns 120 deles atenderam. O que acontecera aos demais que lá não foram? Nem todos buscam com fé, sede e perseverança conhecer a obra do Espírito Santo. Muita gente hoje está nas igrejas, participa da comunhão da igreja, participa das festividades da igreja, se sente como sendo da igreja, mas por não perseverarem e não buscarem de forma adequada, não fazem parte da igreja, né? Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando daquela pessoa que está dentro da igreja, ama adorar a Deus, ama louvar, ama fazer aquela parte toda ali do culto, ama estar com os irmãos, mas é incapaz de parar para poder ler a Bíblia, é incapaz para poder dobrar os seus joelhos e orar, é incapaz de tirar um dia para poder jejuar, é incapaz de poder tirar momentos para poder agradecer a Deus simplesmente pelo momento de estar vivo, por buscar a Deus, entender as coisas de Deus, mas só quer saber das bênçãos, das vitórias, daquilo que Deus pode dar, sem querer ter uma intimidade maior com Deus. E aí eu lembro do texto de Ezequiel, onde ele tem a visão, onde o homem manda ele entrar na água, né, e ele começa com o tornozelo e manda entrar mais e mais e mais, até o momento que ele está completamente tomado submerso sobre as águas, né, porque não dá mais pé para ele. Isso nos mostra que Deus ele quer muito mais de nós do que esse relacionamento fugaz e superficial. Ele quer um relacionamento íntimo e pessoal com cada um de nós, né? Então, nós vamos estudar um pouquinho acerca agora dos efeitos desse relacionamento, porque Ele quer que nós sejamos próximos a Ele, mas Ele nos promete dar muitas coisas, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro, nós temos que entender que essa promessa, o batismo do Espírito Santo, né, o ser revestido, o revestimento de poder, ele é uma promessa muito antiga. É uma promessa que a gente vai encontrar lá em Joel. Vamos abrir lá. Livro do profeta Joel, capítulo 2, 28 de Joel, que diz assim, ó: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. O 29 ainda diz assim, ó: e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E ele continua dizendo, ó: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então, essa promessa de revestimento de poder é uma promessa que vem lá dos tempos antigos. Por quê? Porque Deus ele já tinha visto no Antigo Testamento que o homem era incapaz de por si só chegar-se a Deus. Por isso ele manda Jesus. Só que mesmo com Jesus havia uma necessidade de que
o homem tivesse alguém para que, alguma coisa a mais, para que ele pudesse se manter firme nisso. Se manter firme nesse propósito de busca e aproximação de Deus, né? Então, essa promessa, ela foi feita lá no livro de Joel, já apontando para a ascensão de Jesus, para o período que a igreja permaneceria na terra, e a segunda vinda de Cristo, tá? Então, isso aqui teve que acontecer, né? Teve que se cumprir essa promessa de Joel, né? Para quê? Para que naquele dia do arrebatamento, no dia da segunda volta de Cristo, a gente tenha condições de ouvir esse chamamento do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos reveste de poder, né? A armadura de Deus, Efésios 6, né? Que nos dá revestimento de poder para poder enfrentarmos as astúcias do mal, né? É Ele quem nos dá, e eu estou batendo muito na tecla da questão do discernimento do Espírito. Por quê? Porque é um dom importantíssimo que a igreja está deixando de lado. Hoje em dia se busca muito o dom de profecia, o dom de falar em línguas, o dom de ensinar, o dom disso, o dom daquilo, mas o dom de cura, o dom de maravilha, mas está se esquecendo de se buscar o dom de discernimento do Espírito, tá? Já no Novo Testamento, né, João Batista, né, que é quem precede Jesus, né, foi um homem que foi cheio do Espírito Santo e tem, né, essa evidência dele, né, dele ser cheio do Espírito Santo. Mas nós vamos ver que nos 4 evangelhos, né, ele confirma a promessa divina do batismo, né? Então vamos ver aqui, ó, vamos lá, Mateus 3,11, para a gente entender um pouquinho por que nós temos, como é que nós temos como o Espírito Santo, né? Então 3,11, que diz assim, ó: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso aqui ele está se referindo a esse revestimento de poder que foi falado em Joel. Então João Batista, inspirado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele fala acerca do batismo com o Espírito Santo, né? Em Marcos 16:17, né? Jesus ele nos promete ainda, ó, vamos lá, Marcos capítulo 16, verso 17, que Jesus diz assim, ó, 16 e 17, né? Versos 16 e 17. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, Jesus ele detalha melhor o que seria nos dado com esse revestimento de poder. Esse revestimento de poder é para edificação da igreja e para sirvam de sinais aos que crerem, né? Esses sinais são para quem crê, né? Eles vão seguir aqueles que creem. Então, se eu creio em Jesus e eu creio no Espírito Santo e eu busco dele intimidade e conhecimento, é inevitável que eu venha a colher frutos desse relacionamento. E esses frutos são os frutos do Espírito. E esses frutos do Espírito
como benignidade, temperança. Essas coisas todas vão me aprimorar de tal forma que só eles por si só já me fariam ser uma bênção na igreja. Porém, o Espírito Santo, ele vai me dar também, conforme a sua vontade, com aquilo que ele acha que seja útil para a igreja, para o crescimento da igreja, os dons do Espírito Santo, né, nos quais vão estar dentro desse batismo. E com esse investimento de poder, nós faremos aquilo que Jesus falou, que servirão como sinais, né, aqueles que crerem, que é o quê? Em nome de Jesus. Tem gente falando aí, eu vi um vídeo um dia desses, que o cara falava em nome da fé. Em nome da fé sai, em nome da fé não sei o que. Não, em nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tá? Então, isso é promessa, isso aqui é promessa e está sendo realizada. Aos cessanistas são aqueles que acreditam que os dons espirituais eram exclusivos para a época apostólica, e só os apóstolos tinham esses dons. Mas a experiência pessoal, né, que nós temos na igreja, né, a nossa experiência pessoal e o conhecimento teológico que nós temos hoje, eu não vejo o cessanismo como uma linha teológica plausível, uma vez que ela está muito mais perto do ceticismo do que de qualquer outra forma de teologia. Tá? E aí a promessa ela se cumpriu, né? No Antigo Testamento, o privilégio especial do povo de Deus, né, que era Israel, foi receber, preservar e comunicar a revelação divina às Santas Escrituras, né? Já o privilégio especial do povo de Deus no Novo Testamento, a igreja, é receber o Espírito Santo na conversão, no batismo com o Espírito Santo e subsequentemente através da vida cristã. Eu não consigo conceber a ideia, e aqui eu quero deixar claro que eu não consigo conceber a ideia de que haja uma pessoa que, com uma vida destruída, uma vida desregrada, uma vida em que ela não tem uma demonstração de santidade, tá? Uma pessoa que entra para a igreja e continua mentindo, continua adulterando, continua enganando, continua com hábitos que não condizem com a vida cristã, que essa pessoa receba batismo com o Espírito Santo. É inviável. Para mim é inviável. A Bíblia não me mostra nenhuma condição disso acontecer. Eu recebi um outro vídeo um dia desses, e na internet a gente acha muito disso, em que colocaram uma pessoa que não deveria estar com o microfone dentro da igreja para cantar, para louvar, e essa pessoa estaria louvando e as pessoas dizendo que era o Espírito Santo, que a pessoa estava sendo usada pelo Espírito Santo. Inviável. Se a pessoa não tem uma vida de comunhão com Deus, não tem uma vida de santidade com Deus, como é que essa pessoa pode ter alguma manifestação de dom espiritual, se os dons espirituais eles têm que estar atrelados a esse revestimento de poder que é dado pelo Espírito Santo de Deus, que só se dá através de santificação de vida. Então, esse papo, eu pelo menos, se você crê diferente, amém, eu respeito, mas eu não vejo base bíblica nenhuma para uma pessoa sem vida com Cristo ter revestimento de poder do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Ele fala aqui acerca de algumas concepções errôneas acerca do batismo com o Espírito Santo. Eu vou deixar para que você leia mais detalhadamente, mas eu gostaria de ler só esse primeiro ponto aqui que ele bota aqui. São 3 pontos, mas eu gostaria de ler só o primeiro.
diz assim, ó, está na página 142, diz assim, ó, pensam que o batismo é o mesmo que salvação, mas o batismo com ou no Espírito Santo não é a salvação. A salvação é uma milagrosa transformação que se efetua na alma e na vida da pessoa, que pela fé recebe Jesus Cristo como seu Salvador. Sua origem está na graça de Deus, Romanos 3:24, Tito 2:11. Seu fundamento é o sangue de Jesus Cristo, Romanos 3:25, 1 João 2:2. Seu meio de recepção ou apropriação é a nossa fé em Cristo, Atos 16:31 e Efésios 2:8. Os discípulos de Jesus que foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes já eram salvos, como já mostramos. Na conversão recebemos vida de Deus. No batismo com o Espírito Santo recebemos poder de Deus. Então assim, o que o autor está querendo falar aqui com muita propriedade é exatamente o que nós estávamos falando antes. Não existe possibilidade de o Espírito Santo, a pessoa manifestar batismo com o Espírito Santo ou revestimento de poder sem estar salva, porque essa condição de salvação não está inerente ao batismo com o Espírito Santo, mas inerente à aceitação de Jesus como seu único e suficiente Salvador e mostrar uma transformação de vida, ou seja, você mortificar a carne para poder viver em nome de Cristo, né? Cristo viver em nós. Então, através dessa postura, dessa mudança de postura, é que aí sim você vai poder ter esse revestimento de poder, esse batismo com o Espírito Santo. Fora isso, não tem possibilidade. Depois ele vai falar aqui acerca da habitação do Espírito Santo no crente, que também não é, o batismo também não é isso, né? E que confundem batismo com santificação. Tem muita gente que acha que porque o cara fala em línguas que o cara é santo. Tem muito cara que fala em língua, mas até a língua que ele fala a gente tem que duvidar de onde está vindo. Então a gente tem que entender que o batismo com o Espírito Santo não está relacionado à santificação, não. O que está relacionado é a pessoa naquele momento está numa condição em que ela está totalmente cheia do Espírito Santo. Aí sim, ela vai manifestar esse batismo. Mas só que isso não quer dizer que depois daquilo ela não tem que fazer uma manutenção da sua vida, porque senão não vai adiantar nada. Ele vai ser uma pessoa que vai ter passado pela experiência do batismo com o Espírito Santo, mas que por sua atitude deliberada de pecar, de voltar a pecar, ele vai voltar à condição de pecador e uma pessoa que está fora da condição de santidade com Deus. E aí nós temos, infelizmente, inúmeros exemplos de pessoas que eram bênção na igreja, pessoas que Deus usava maravilhosamente, né, poderosamente, mas que por descuido, por arrogância, acharem que eram alguma coisa, deixaram a soberba entrar em seus corações e com a soberba o pecado e com o pecado a queda. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé cuide para que não caia, né? Bom, e aí então o que é, o batismo com o Espírito Santo? Então o autor diz o que? Ele diz que é um revestimento e derramamento de poder do alto, com evidência física inicial de línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concede pela instrumentalidade do Senhor Jesus para o ingresso do crente numa vida de mais profunda adoração e eficiente serviço para Deus. Eu não vou entrar em polêmicas aqui como eu entrei na aula ao vivo. Na aula pessoal nós entramos numa questão um pouco polêmica. Eu não vou entrar nessa questão polêmica aqui na videoaula, tá? Então, nós vamos entender exatamente como o autor do modo está colocando, que ele é um revestimento de poder, um derramamento de poder vindo do alto, né? E com evidência física inicial de línguas estranhas, tá?
Já o batismo do Espírito, né, como é visto em 1 Coríntios 12, 13, Gálatas 3, 27 e Efésios 4, 5, trata-se de um batismo figurado, apesar de ser real. Todos aqueles que experimentam um novo nascimento, que é também efetuado pelo Espírito Santo, são por ele imersos, batizados, feitos participantes do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, no sentido universal. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é uma coisa. O batismo que nós conhecemos, vamos ler lá 1 Coríntios, para a gente ter a visão exata do que o autor está falando, para a gente não ficar com nenhuma dúvida. 1 Coríntios 12, 13. Coríntios, capítulo 12, verso 13. Diz assim, ó: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Tá? Então, esse batismo aqui do Espírito, ele é aquele batismo que está relacionado ao que vai montar, ao que nós chamamos de Igreja Universal. O que é essa Igreja Universal? Nós temos a Igreja Física. A Igreja Física, nós vamos estudar isso lá em Eclesiologia, mas a Igreja Física é a igreja que nós temos, nosso templo, onde nós temos nossos irmãos e tudo mais. Nessa igreja física, todos nós somos iguais. Todos nós estamos ali como servos do Senhor, né? E ali não há nenhuma separação. Eu não tenho condições de julgar ninguém ali, não tenho condições de avaliar a vida espiritual de ninguém. Ninguém tem condições de avaliar a minha vida espiritual. Entretanto, existe esse batismo que é aquele que vai tratar, que vai nos condicionar, vai nos elevar à condição de membros da igreja, dessa igreja universal. O que é essa igreja universal? É a igreja não física, que a gente não consegue ver de Jesus. É essa igreja que une batistas, assembleianos, presbiterianos, metodistas, enfim, em um só corpo, né, que é o corpo de Cristo, que é essa parte que nós não podemos ver. Nessa daí, nem todos que estão na igreja física estão nessa igreja que estão também nessa outra igreja. Então nós temos que o quê? Vigiarmos a nossa vida, buscarmos a nossa intimidade, para que nós tenhamos condições de estarmos nessa igreja invisível. Porque é essa igreja invisível que irá entrar no céu. Tá? E é esse batismo que o autor está falando aqui, que é diferente do revestimento, do batismo do Espírito Santo que a gente está sempre falando na igreja, que é esse revestimento de poder. O revestimento de poder, ele vem do alto para poder instrumentar a igreja, para poder a igreja de Jesus poder crescer. Mas esse batismo que o autor está falando no parágrafo 2º, ele está relacionado a essa igreja imaterial, essa igreja universal de Cristo. Né? E nós vamos entender um pouquinho o que é essa igreja universal? Vamos lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 23. Capítulo 12 de Hebreus. Capítulo 12 de Hebreus, verso 23. Diz assim, ó. Verso 22 e 23. Diz assim, ó. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos,
e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ou seja, é essa igreja que nós temos que, através do batismo do Espírito, entrarmos e nos mantermos firmes até o dia da volta de Cristo. Tá? Bom, com o batismo do Espírito Santo, nós temos alguns... recebemos os dons do Espírito. Né? Os dons do Espírito, eles não são nossos. Eu não tenho nenhum dom meu. Não tem nenhum dom que está lá assim. Esse dom aqui tá chancelado ao nome do Alexandre. Está lá marcado no nome do Alexandre. Não, o Alexandre ele não tem dom nenhum. Quem me dá dom é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que me dá qualquer coisa. Eu de mim, eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Nem mesmo essas videoaulas eu tenho condições de fazê-las sozinho, com o meu conhecimento, com o meu entendimento, se eu não buscar do Espírito Santo auxílio para poder fazê-lo. Porque é ele que tem alguma coisa para poder passar para os irmãos. Eu não. Assim também é o pastor da igreja. Se ele não buscar do Espírito Santo, ele não vai ter nada para ensinar para a igreja. É assim com os irmãos do louvor. Se eles não buscarem do Senhor, eles vão cantar e as paredes não vão nem se mexer, porque tem que ter o Espírito Santo o tempo todo fazendo isso por nós, né? E nós vamos falar aqui através de alguns dons, né? Primeiro, que é o mais conhecido, né? O que está mais em voga aí, que é o dom de línguas estranhas, né? Que é por meio das línguas estranhas que o crente edifica-se a si mesmo espiritualmente, né? 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4, né? E tem também aqui um debate aqui também referente a isso, mas eu não vou entrar nesse debate aqui na videoaula, tá? Quero que você entenda de acordo com o que o autor está explicando aqui, né? E ele diz o quê? Ele diz que as línguas são apresentadas na Bíblia como um meio de o crente falar a Deus, isto é, falar a Deus na dimensão do Espírito Santo, em linha direta. Também em línguas, pelo Espírito, fala das maravilhas de Deus. Elas também são um meio de o crente, em seu espírito, orar a Deus e também interceder na dimensão do Espírito Santo. Tá? Então, por meio das línguas, o crente ele louva, ele adora, dá graças, né? Fala das grandezas magníficas de Deus. Enfim, eu só gosto de enfatizar que é importante que a pessoa busque a interpretação de línguas. Para quê? Para que essa edificação possa ser compartilhada com a igreja. Hoje em dia todo mundo busca falar em línguas, mas nós temos que buscar também os demais dons, inclusive os de interpretar línguas. Tá? Existe também os dons de discernimento de espírito, que hoje é importantíssimo. Hoje, nesse mundo pós-moderno, tem muita gente que tem acesso à Bíblia, a assuntos teológicos, e o conhecimento. Tem pessoas com muita capacidade de manusear as palavras, de usar as palavras em utilidade própria, né? Em benefício próprio, né? Então, é importante nós termos o discernimento do Espírito e buscarmos o discernimento do Espírito, porque muitas pessoas caem na igreja, caem na vida ministerial por causa de profetadas. E as profetadas são terríveis. As profetadas, elas são aquelas que vêm como presente de Deus. Parece que é Deus que está falando, mas na verdade não é Deus que está falando. E se a igreja não tiver o dom de discernimento do Espírito, ela pode cair nesses erros também. Bom, mas
O batismo com o Espírito Santo ele tem reflexos, ele tem resultados. Tá? Eu não consigo conceber a ideia de uma pessoa receber o batismo do Espírito Santo e não ter resultado desse batismo. E o resultado desse batismo tem que ser frutos do Espírito. A pessoa ela tem que ter evolução na sua vida espiritual. Uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela tem que demonstrar transformação de vida. A pessoa, mas eu sou temperamental, eu sou explosivo. Sim, mas o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo vai te transformar numa pessoa mais temperada, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais paciente, né? Uma pessoa benigna. Então, tudo isso são resultados do batismo com o Espírito Santo. Tudo isso está sendo falado muito tranquilamente no nosso módulo. Bom, nós falamos das principais características aqui e eu não vou me alongar muito mais não, porque nós estamos já com 1h20 já de aula e vai ficar um pouco maçante. Mas leia o módulo, são 2 capítulos sobre o Espírito Santo, leia os módulos e estude bastante, porque a prova não está fácil. E que Deus te abençoe e que espero que tenha gostado dessa videoaula, que foi bastante difícil de montar, porque é uma matéria realmente trabalhosa de se falar. O Espírito Santo ele está sempre muito, a gente sempre está falando muito do Espírito Santo, mas às vezes nós, para poder falarmos dele, nós precisamos ter muito carinho, porque tem muita doutrina errada acerca do Espírito Santo, muito entendimento equivocado acerca da relação do Espírito Santo com a igreja, e então nós precisamos ter bastante cuidado para poder, quando falarmos do Espírito Santo, a gente falar as coisas certas e propagar aquilo que verdadeiramente é bíblico, aquilo que verdadeiramente está contido nas Escrituras. Espero que você tenha gostado. Se for de manhã que você esteja assistindo essa videoaula, tenha um bom dia. Se for de tarde, uma boa tarde. E se for de noite, uma boa noite.